Fala investidor e investidora, tudo bom com você? Está no ar mais um episódio aqui no nosso canal Bolsa em Ação e no vídeo de hoje eu vou te explicar 7 fundamentos que você deve analisar quando você estiver pensando em colocar algum fundo imobiliário na sua carteira. Bom, no último vídeo, se você não assistiu, eu falei sobre 5 motivos de o porquê eu acredito que fundos imobiliários é uma boa iniciativa para quem quer entrar na renda variável, né? Eu expliquei que a taxa Selic está para cair, então muitas pessoas vão sair da renda fixa e vão começar a vir na renda variável. Mas como as ações oscilam muito, né? Eu acredito que o fundo imobiliário é uma boa porta de entrada para quem quer começar agora. Bom, então no último vídeo eu expliquei isso, os 5 motivos para quem quer começar a entrar, por que eu acredito que fundo imobiliário é bom. E já no vídeo de hoje eu vou te dar agora 7 formas de como analisar se um fundo imobiliário é bom ou não. Bom, então se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal, porque aqui é vídeo todos os dias sobre educação financeira, investimentos, empreendedorismo e negócios, beleza? Bom, então sem enrolação, vamos lá para os 7 fundamentos. Bom, o primeiro fundamento que você deve olhar quando você estiver pensando em colocar um fundo imobiliário na sua carteira é a liquidez. Você deve olhar se esse fundo imobiliário tem uma alta liquidez. Por quê? O que é liquidez, para quem não sabe? Liquidez é a capacidade de fazer o dinheiro entrar ou sair de forma rápida do seu caixa. Suponhamos que você tem R$1 milhão e você está pensando em investir em algum fundo imobiliário. Porém, a média de liquidez de dinheiro circulando dentro desse fundo é de R$30 mil, por exemplo. Você não vai conseguir entrar com seus 1 milhão nesse fundo, provavelmente você vai comprar quase o fundo todo, né? Então isso é uma coisa muito importante que você deve olhar. A barreira de entrada ou de saída, que é a liquidez. Outro exemplo é, se você tem R$1 milhão já investido em algum fundo, e ao longo do tempo esse fundo vem caindo a liquidez, muito provavelmente em algum momento, se você passar por algum tipo de problema e quiser sacar esse valor, você não vai conseguir sacar de forma rápida aquele dinheiro, ou seja, você não vai conseguir vender todos os seus papéis que vão dar ao todo R$1 milhão de forma rápida, né? Então, tá explicado, ficou claro? Isso que é liquidez. É o quão rápido você consegue entrar ou sair de um negócio caso você tenha muito dinheiro, né? Então olhe sempre a liquidez dos fundos. Então esse foi o primeiro fundamento que você deve olhar, é a liquidez, e já explico o que é liquidez, né? Vamos para o segundo fundamento que você deve olhar, é a vacância. Bom, o que é vacância? Vacância nada mais é do que a quantidade de imóveis vazios que esse fundo imobiliário tem. Então, por exemplo, suponhamos que você quer comprar um fundo imobiliário de shopping. Porém, esse fundo imobiliário ele tem uma vacância de mais ou menos 50%. O que isso quer dizer? Quer dizer que 50% das lojinhas dos shoppings ao qual esse fundo tem o controle, né, tem a administração, 50% das lojas estão fechadas. Ou seja, 50% da receita não está entrando no fundo. Então, isso é um fato muito negativo, né? Então, se você quer analisar fundos imobiliários, analise fundos imobiliários com baixa vacância, né? Quanto menor a vacância, melhor para nós cotistas. A gente quer fundos imobiliários sempre com seus imóveis o mais lotado possível, né? Com mais inquilinos, né? A vacância nada mais é do que isso. É se tem ou não inquilinos, né? Então se está com muita vacância, ou seja, está muito vazio esses fundos, então não tem cliente, ou seja, não tem gente pagando aluguel. E o aluguel nada mais é do que isso que vai fazer o dinheiro entrar no nosso bolso no final das contas, né? Parece que a gente investe em fundos imobiliários. Beleza? Então esse é o segundo fundamento que você deve olhar, é a vacância, tá? Quanto menor a vacância, melhor pra gente, beleza? Vamos lá, terceiro fato. Bom, o terceiro fundamento que você deve olhar é a quantidade de imóveis. Por exemplo, você quer comprar um fundo imobiliário de lajes corporativas. Bom, se esse fundo imobiliário tem apenas um único imóvel, ou seja, apenas um único prédio, caso aconteça algum tipo de problema e os clientes desse único imóvel comecem a sair, logo você vai ter uma perca, né, de capital, uma perca de dinheiro entrando muito grande, né? Você não pode investir num fundo que tem apenas um único imóvel. É aquela velha frase, não coloca os seus ovos numa única cesta. Fundos imobiliários é a mesma coisa. Se você tem um fundo imobiliário que tem apenas um único imóvel, isso é chamado de monofundo, né? É um fundo mono, porque ele tem apenas um único ativo, né? Um único prédio. E para nós como cotistas, a gente não quer isso. Quanto mais imóveis tiver um fundo imobiliário, melhor pra gente, né? Quanto mais prédios tiver por debaixo da controladoria desse fundo, para nós é melhor. Então, quanto mais imóveis tiver um fundo imobiliário, mais inquilino ele vai ter e menos volatilidade ele tende a ter, né? Já que se acontecer algum problema em um imóvel, por exemplo, ele tem mais tipo uns 3, 4 imóveis que segura as pontas ali, né? E segura a média do fundo ali, tá bom? Então, esse é o terceiro fundamento que você deve olhar. A quantidade de imóveis que esse fundo imobiliário tem. Bom, o quarto fundamento que você deve analisar, ele tá atrelado ao terceiro, tá? É meio que você já analisa isso de uma única vez, que é o quê? É a distribuição desses imóveis. Por exemplo, como eu expliquei no terceiro fundamento, você deve olhar a quantidade de imóveis. E agora no quarto, você deve olhar a distribuição desses imóveis. Nada mais é do que? É você olhar em quantos estados diferentes esse fundo imobiliário tem ativos espalhados pelo Brasil. Por quê?
Suponhamos que aconteça algum problema aqui em São Paulo, por exemplo, aqui na região sul e sudeste. Porém, se você tem um fundo imobiliário, que ele tem também prédios, né, ele tem ativos lá na região norte e nordeste, você concorda que o seu risco também vai ser diluído, o seu risco vai ser equilibrado. Deu algum problema aqui na região sul e sudeste do país, mas a região norte e nordeste, por algum motivo, continua com bastante dinheiro, continua com bastante liquidez, continua com bastante capital. Então isso é mais um exemplo. É aquela velha regra que eu acabei de falar também, né? Não coloca os ovos na mesma cesta. Ou seja, não pegue fundo que tem apenas um único ativo e também não pegue fundo que às vezes tem 2 ativos, mas os 2 ativos ficam em São Paulo, por exemplo. Isso não faz muito sentido, porque se acontecer algum problema aqui em São Paulo, basicamente esse fundo tem grandes riscos, né, de perder seus inquilinos, de perder seu capital. Então o quarto fundamento é isso: olhe a distribuição geográfica dos ativos do fundo imobiliário. Bom, o quinto fundamento que você deve olhar é a constância no pagamento de proventos, né, que é os dividendos. Bom, por que isso é importante? Porque às vezes a gente pode pegar algumas ferramentas de análise de fundos imobiliários e a gente pode filtrar ali por dividendos, por exemplo. Aí tem algum fundo imobiliário que pagou R$2, por exemplo, para cada cota. Aí você fala, nossa, R$2 é um valor muito alto. Porém, foi algum fato extraordinário que aconteceu, foi algum fato não recorrente, que não vai acontecer mais. A venda de algum ativo, enfim, algum fato que aconteceu que fez aquele fundo receber muito dinheiro em um determinado mês, e com isso ele acabou dividindo, né, esse alto dinheiro que entrou no caixa, dividiu com seus acionistas, mas isso não vai mais acontecer. Então, você tem que olhar a constância. Esse fundo imobiliário que eu quero investir, ele paga todos os meses certinho e paga basicamente os mesmos valores ali, ele tem uma constância ou não? Um mês ele paga R$1, no outro mês ele paga 20 centavos, aí no outro ele já paga 80 centavos, aí depois 45. Sabe, fundo que for muito volátil assim, é recomendável você não entrar. Entre em fundos que normalmente tem uma constância. E outro detalhe, normalmente os fundos imobiliários eles não aumentam os seus dividendos. Quando a gente vai analisar ações, é importante a gente analisar ações que tem sempre um crescimento de dividendo. Por exemplo, 10 centavos, 20, aí no outro mês 40, aí no outro ano R$1. Porém, com os fundos imobiliários isso não acontece. E normalmente os fundos imobiliários eles mantêm sempre uma constância, tá? Isso que é legal. Dificilmente você vai ver um fundo imobiliário que cresce todos os meses certinho os seus dividendos. Não, eles mantêm uma linha reta ali. E isso é importante você sempre olhar. Tem constância? Tem. Então já passou nos critérios, tá bom? Esse é o nosso quinto fundamento que a gente deve analisar, é as constâncias nos pagamentos dos proventos. Bom, o sexto fundamento que a gente deve analisar é, antes disso, deixa seu like, se inscreve aí no canal, isso é muito importante. Me ajuda a me manter motivado e mostra também para o algoritmo do YouTube que o vídeo é relevante. Assim ele espalha essa informação para mais brasileiros, tá? Ele espalha essa educação financeira para mais pessoas. Então deixa seu like aí, se inscreve no canal e aqui você sabe, aqui é vídeo todos os dias, então já se inscreve aí, beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui sem enrolação. O sexto fundamento que você deve analisar é o PVP, que nada mais é do que o valor patrimonial desse fundo dividido pelo seu valor atual, né? Pelo valor da cota. E esse fundamento é o mesmo raciocínio das ações, né? Até se tiver um PVP de 1, quer dizer que você está pagando exatamente o valor do patrimônio do fundo. Se ele estiver abaixo de 1, você está comprando esse fundo com desconto, ou se você pagar acima de 1, você está comprando esse fundo um pouco elevado. Então é muito importante você analisar isso. Eu diria que até 1,20 mais ou menos, 1,30, 1,3 seria legal, dá para comprar ainda esse fundo. Porque tem fundos que tem muitos ativos, tem 10, 20 ativos, espalhados por vários estados do Brasil, então ele tem um grande potencial de continuar sempre crescendo. Então por mais que você pague um pouquinho a mais agora, é muito provável que no médio e longo prazo esse fundo vai aumentar a sua cota e você vai conseguir receber bastante proventos e também, consequentemente, aumentar também o seu valor patrimonial com a valorização da cota também, tá? Então esse é o sexto fundamento, é o PVP. Fique sempre de olho no PVP dos fundos imobiliários. Bom, e o sétimo e último fundamento que eu vou trazer aqui para vocês é as taxas. Sim, fundos imobiliários têm taxas. Bom, e basicamente existe 5 tipos de taxas que é cobrado nos fundos imobiliários. Taxa de consultoria, taxa de gestão, taxa de gerenciamento, taxa de performance do fundo, quando ele supera o IFIX, por exemplo, e a taxa de administração. Normalmente, dessas 5 taxas, a taxa de administração, todos os fundos vai ter. E aí as outras 4 taxas que eu falei, um ou outro fundo que vai ter. Aí vai da sua pesquisa. Você vai ter que pesquisar bem para achar alguns fundos que não tenha essas 4 taxas, ou se tiver, que sejam taxas baixas, tá? Mas normalmente a taxa de administração, quase todos os fundos vai ter essa taxa. Esses são 7 fundamentos que eu acredito ser fundamental, essencial para você olhar quando você estiver pensando em comprar fundos imobiliários. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e não deixe de conferir os links que eu deixo aqui na descrição, tá? Tem um e-book gratuito de como analisar ações e tem mais um link aí de um mini curso gratuito de como fazer um negócio pela internet para você poder ganhar uma renda extra e, consequentemente, aumentar os seus aportes na Bolsa de Valores. Beleza? Eu sou o Fernando Carvalho, esse é o Bolsa em Ação e até a próxima.